Olá, graça e paz. Eu sou a teóloga Márcia Eupp e hoje vamos começar mais um programa Me Explique a Bíblia. No programa anterior, a gente estudou o capítulo 3 do livro de Atos, né? Se você assistiu ou se você não assistiu, você pode ver no histórico dos programas. No capítulo 3 de Atos, houve a cura milagrosa de um aleijado desde nascença, um homem que já fazia 40 anos que era aleijado e foi curado por Pedro e João, né, através do poder do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do livro de Atos, tá? E no capítulo 4 você vai ver que já vai começar o capítulo emendando toda essa situação, né, da cura milagrosa do aleijado. E depois daquela cura, muitas pessoas vão até João e Pedro pedindo para eles explicarem, para eles falarem alguma coisa sobre aquilo, e eles começam a pregar sobre a ressurreição de Jesus, ok? E aí, então, no capítulo 4, bem no comecinho do capítulo 4, você vai ver o seguinte: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. 5.000 homens. Bom, quem são essas pessoas que não queriam que os apóstolos falassem sobre a ressurreição de Jesus? Bem, então o texto fala, por exemplo, que tinha ali sacerdotes. Bem, sacerdotes eram os responsáveis por executar, né, todos os rituais do templo. Eles faziam uma intermediação entre o povo e Deus. Pelo menos assim era, né, quando foi instituído o sacerdócio. Já não estava mais tão fiel ao princípio, mas os rituais ainda eram praticados pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote. Só que na nova aliança, agora, a nova aliança em Cristo Jesus, todos os cristãos tornaram-se sacerdócio real. Nós somos os sacerdotes. Nós somos aqueles que são responsáveis agora em conectar as pessoas com Deus, né? Até que elas reconheçam quem é Jesus e passem por todo o processo também de purificação e salvação, ok? E aí fala também que junto foram o capitão da guarda do templo, ou como eram chamados na época, Sagã, né? Sagã era o líder da força policial que agia entre os judeus com a autorização do Império Romano. Normalmente eram severos, austeros, inclusive com os soldados que estavam, né, sobre a sua jurisdição. E aí o texto fala também que entre eles, né, aqueles que foram até o João e Pedro questioná-los, havia os saduceus, né? Saduceus era um grupo de judeus. Eles controlavam a hierarquia do templo, só que os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição do corpo e nem na imortalidade da alma. Então, se os apóstolos continuassem pregando e falando para as pessoas que Jesus ressuscitou, os apóstolos passariam a ser um grande tormento para os saduceus, porque se eles começam a provar que existe ressurreição e que Jesus ressuscitou, os saduceus vão perder o seu argumento, eles vão perder a sua estabilidade, a sua autoridade vai ser desestruturada, né? Bem, todos esses líderes mandaram apenas prender Pedro e João porque o dia já estava acabando, já estava começando o início da noite. E acontece que naquele tempo, né, julgamentos feitos à noite eram considerados ilegais, não tinham validade. Então eles prendem João e Pedro para no outro dia começarem o seu interrogatório, ok?
Mas vocês viram que o verso 4 disse que já haviam 5.000 homens convertidos. O texto está contando só homens, isso fora mulheres e crianças. Toda pessoa que conhece a Cristo, que conhece essa novidade de vida, que conhece essa salvação, ela vai falar para os seus familiares. Então, 5.000 ali é só para dar a largada inicial, né? Acredita-se que a população de Jerusalém, naquele período, era em torno de 25.000 até no máximo 85.000 pessoas, né? Então, você pensa, 5.000 era uma quantidade grande de pessoas que já estavam crendo em Jesus, né? Estavam se tornando cristãos, judeus messiânicos, né? Aceitando Jesus como o Messias enviado do Senhor, ok? Isso prova que nada pode impedir a Igreja de Jesus de crescer, nada, nada, nada. Olha só, hoje em dia somos milhões de pessoas, né? Ok? E prosseguindo então o texto. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram então trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Estão diante do Sinédrio. Bem, agora já amanheceu, João e Pedro são interrogados diante do Sinédrio. Sinédrio era um tribunal judaico composto de 71 judeus, né? Entre eles haviam mestres da lei, né? Escribas, haviam saduceus, fariseus e os anciãos, os presbíteros. A palavra presbítero é anciãos. Então, os presbíteros tinham um grande respeito da comunidade judaica, né, nos seus aconselhamentos. Então, eram 71 judeus e homens de influência ali judaica que faziam parte do Sinédrio, tá? E aí o texto diz também que estavam ali o sumo sacerdote Anás e o seu genro Caifás, né? Ambos foram articuladores da crucificação de Jesus. Se você for ler lá nos evangelhos, você vai ver que os dois tramaram bastante para conseguir a crucificação de Jesus, né? Anás foi por um tempo sumo sacerdote, mas o Império Romano tinha destituído ele e dado a função de sumo sacerdote para Caifás, o genro dele, né? Mas para os judeus, um sumo sacerdote tem cargo vitalício, então assim, só deixa de ser sumo sacerdote quando morre. Então, apesar de que para os romanos agora é Caifás que deve ser o sumo sacerdote, então os judeus ainda respeitam Anás como sumo sacerdote, então acaba que está sempre os dois ali no meio dos julgamentos, tá? Porque o Caifás, como foi instituído pelo Império Romano, é ele que vai dar satisfação ao Império Romano sobre as jurisdições ali, as coisas que o Sinédrio decide em relação ao povo judeu, ok? Que mais? E a pergunta deles, qual era a pergunta deles? Com que poder? Por quê? Quem? Em nome de quem vocês estão fazendo isso, né? Vocês fizeram um milagre. Quem que deu autorização para vocês fazerem esse milagre? Quem vocês invocaram para fazer esse milagre, né? E aí, então, o texto, continuando, o apóstolo Pedro vai responder. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pedro começou falando
que ele sabia que ele estava ali porque ele ajudou, ele fez um grande favor, ele fez um gesto de bondade a um homem aleijado, né? Isso era uma tática de defesa, né, dos debates jurídicos da época, meio tentando inverter a situação. Você está me julgando, mas na realidade eu deveria ser parabenizado. Eu fiz uma coisa boa, eu fiz um favor, né? Eu fiz algo de bom. Era uma maneira de fazer com que os acusadores vissem aquele que estava sendo questionado, julgado, vissem com bons olhos, né? E Pedro usou essa técnica. Porque o Espírito Santo deu sabedoria para Pedro. Isso não era uma coisa que era hábito do Pedro e o Pedro sabia. Isso foi o Espírito Santo envergonhando aqueles questionadores, né? Ele deu sabedoria para Pedro responder claramente, né? Que o poder para realizar o milagre foi através da invocação do nome de Jesus, porque o nome de Jesus traz junto a presença daquele poderoso Jesus que eles crucificaram, né? Então, aquele Jesus que esses líderes ali haviam providenciado a crucificação, mas que Deus resolveu e decidiu já de antemão ressuscitar, esse Jesus que fez aquele milagre, e não eles, né? Foi Jesus quem curou o homem. Então, de nada adiantou os inimigos de Jesus terem crucificado ele. Porque, na realidade, a morte não deteve Jesus, não deteve o poder de Jesus e não deteve o plano da salvação. Tudo que eles fizeram, mesmo eles sendo inimigos de Jesus, eles fizeram porque Deus já tinha um plano traçado, não é? Então, os apóstolos, eles são guardados por Jesus, são comissionados por Jesus, eles invocam a Jesus e as curas e os milagres são feitos através de Jesus, tá? Então, e aí Pedro disse também para eles assim, que Jesus é a pedra fundamental. O que seria a pedra fundamental? Mais ou menos no contexto, então, assim, da época onde se construía muita coisa com pedra, pedra sobre pedra, e não muda muito nos dias de hoje. Você vai começar uma construção, você coloca a pedra inicial, né? Lá no caso, coloca a pedra fundamental e vai encaixando as outras pedras nela. Então, aquela passou a ser o suporte de todas as outras. Você pode tirar qualquer pedra do prédio, menos a pedra fundamental. Se você puxar a pedra fundamental, tudo desmorona, tudo perde a estrutura. Jesus é como essa pedra fundamental. Não adianta tentar tirar. Não tem como nada se manter em pé e nem edificado sem esse fundamento. Jesus é a pedra fundamental, a pedra mais importante. Alguns textos diz pedra angular, né? Ok? E aí a grande mensagem de Pedro, assim, no finalzinho, assim, da resposta dele para o Sinédrio, ele fala no verso 12, maravilhoso verso 12, ele diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Gente, esse texto assim, ó, maravilhoso. Salvação só através de Jesus. Não tem nenhum outro nome que tenha poder, não tem nenhum outro nome para ser invocado, para se conseguir salvação, para conseguir-se cura, para se conseguir. É o nome de Jesus, é esse nome. Não há salvação em nenhum outro nome que esteja de alguém que já esteve na terra, que já viveu, que criou uma religião, não importa o que seja, debaixo do céu, o único que veio, esteve debaixo do céu e tem um nome poderoso para salvar, Jesus só, e é o único que não está morto, o resto tudo morreu. Então, mais ninguém pode salvar a humanidade, nem santo, nem Buda, nem Brahmane, nem seita, nem religião, nem filosofia, nem, olha, não tem nada que possa nos reconectar com Deus. Isto só é possível através de um único nome que já esteve debaixo do céu, o nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus e Deus são a mesma pessoa. Ok? Vamos continuar lendo então. Vendo a coragem de Pedro e de João,
E percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Quando o texto diz que Pedro e João eram homens comuns e sem instrução, não está falando que eles eram ignorantes ou de pouca cultura, não é isso. É que para eles, na época, havia muita retórica, muita oratória, era algo assim da cultura grega que eles estavam aprendendo, da filosofia grega, ter argumentações fortes para falar, né? E Pedro e João eram homens simples. Mas eles ficaram admirados, porque eles, mesmo sendo simples, eles tiveram uma argumentação forte, uma coragem forte de argumentar com aqueles 71 líderes, né? Então, Pedro e João eram homens simples, né? Debatendo com líderes e mestres. Né? Eles não tinham aquele conhecimento de oratória e retórica que eles tinham, mas eles tinham o Espírito Santo que respondia através deles, né? O Espírito Santo de Deus. Não havia nada de que aqueles 71 homens do Sinédrio pudessem contra-argumentar, porque o Espírito Santo tem sabedoria, né? E depois o milagre já estava feito, já tinha sido comprovado, muitas pessoas já tinham visto, já tinha 5.000 acreditado, né? Que Jesus realmente ressuscitou, né? Então, aí o texto também diz assim, que os membros do Sinédrio reconheceram que João e Pedro estiveram com Jesus. Por quê? Jesus foi o mestre deles, eles foram discípulos do mestre. Todo discípulo cria a cultura do seu mestre. Todo discípulo passa a ser um replicador do seu mestre. Então, aquelas argumentações, aquela coragem, aquele atrevimento de não desistir, de enfrentar o opositor, de levar cura, independente do que tenham forças contrárias, só é possível se esses dois conheceram Jesus. Então, com certeza, esses dois foram discípulos de Jesus. Nós precisamos ser assim. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim: com certeza este é um discípulo de Jesus. Com certeza, essa pessoa, pelas atitudes dela e da maneira que ela fala, Jesus é o mestre dela. Nós temos que ser assim, ok? Vamos ler agora do verso 15 em diante. Diz assim: Então ordenaram que eles se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Mas, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O Sinédrio quer que o nome de Jesus não seja mais citado. Não conseguiram fazer isso nem matando Jesus na cruz. Quando crucificaram Jesus, só conseguiram que o nome de Jesus fosse ainda mais falado, mais propagado, mais divulgado. Eles querem impedir os apóstolos de continuar falando neste nome, em nome de Jesus, né? Eles queriam que João e Pedro se calassem, mas acontece que quem mandou João e Pedro falarem foi Jesus, quando os comissionou para anunciar, né, a boa mensagem do Evangelho da salvação, da nova aliança a toda criatura. Então, os homens estão mandando eles não falarem, mas o Deus, o Jesus, o Mestre, né, falou, é para vocês falarem. Então, Pedro falou assim: eu obedeço vocês ou obedeço Jesus? É claro que eles obedecem a Jesus, né?
Jesus é autoridade sobre os apóstolos e não aquele grupo de judeus, né? Então eles não podem impedir os apóstolos, né? Então o verso continua assim, o verso 21. Depois de ameaçá-los, deixaram eles ir. Não tinham como castigá-los, pois todo o povo estava louvando a Deus pelo que aconteceu. O homem que foi curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então os apóstolos se uniram em oração, exaltaram o Senhor, relembraram que nas Escrituras, né, o Espírito Santo já tinha profetizado, já tinha falado através do rei Davi, que líderes da terra, líderes de outros reinos iam se levantar contra o ungido do Senhor. Quem se levanta contra a igreja de Jesus, porque o Pedro e o João ali estavam representando a igreja de Jesus. Quem se levanta contra a igreja de Jesus, contra os servos de Jesus, os enviados de Jesus, está se levantando contra o próprio Jesus, né? Então, eles estão lembrando, né, que já haviam profecias que falavam isso. Os judeus, o governador romano, Herodes e também seu procurador Pôncio Pilatos conspiraram na época da crucificação de Jesus, né? Mas acontece que nada do que ocorreu pegou Deus de surpresa. Na realidade, os inimigos de Jesus acabaram ajudando Jesus a completar o seu plano de salvação. Ele precisava ser crucificado para morrer por nós, né? E por eles terem crucificado Jesus, matado Jesus, eles deram a chance para Jesus de ressuscitar e provar que é possível a ressurreição dos mortos, né? A salvação dos mortos, a reconexão com Deus e participar de uma nova aliança, né? Acabaram tentando prejudicar o ministério de Jesus, acabaram propiciando que crescesse mais ainda, né? Jesus tinha que ser julgado, tinha que ser crucificado para poder pagar as nossas dívidas e depois ressuscitar. Então, tudo ocorreu conforme o plano de Deus. Eles não impediram nada, 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 ok? Agora, na sequência, os apóstolos oram da seguinte forma: Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha que legal! Diante das ameaças que receberam, os apóstolos não temeram pelas suas vidas. Eles pediram para o Senhor deixar eles mais corajosos ainda. Eles não pediram para o Senhor se vingar dos seus inimigos. Só falou: Senhor, dá força para a gente, nos dá coragem e a gente vai continuar enfrentando os homens maus, né? Eles vão continuar fazendo a obra, os homens não vão calá-los, né? Eles não tinham nenhuma intenção de parar de pregar o evangelho, tanto que até clamaram, né? Me dá mais coragem, mais intrepidez, assim como João e Pedro tiveram coragem diante do Sinédrio, e depois vão e contam para eles tudo o que aconteceu. Agora os 12 apóstolos estão falando para o Senhor:
nós também queremos coragem para continuar, coragem, intrepidez, né? Que o Senhor nos dê as palavras, né? E quando terminaram de orar, o lugar onde estavam tremeu, né? Tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso foi o sim de Jesus, isso foi o Senhor feliz porque aqueles homens não retrocederam diante das dificuldades. Você veja que eles estão começando o ministério agora, né? Nós estamos no capítulo 4 de Atos. No capítulo 2, Jesus tinha subido aos céus e aí a gente começou a ler e essa foi a primeira situação, né, que eles tiveram depois da subida de Jesus, mas eles não recuaram, né? E aí a presença do Espírito Santo se fez presente entre eles tão forte que tremeu a terra, né? E aí o texto vai dizer assim no verso 32 em diante. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Todos os crentes pensavam e sentiam do mesmo modo, havia uma unidade entre eles, ninguém era egoísta, todos repartiam o que tinha, né? Entre eles não haviam necessitados, se um tem mais, divide com aquele que não tem, né? E aqui nós vemos a primeira menção de Barnabé. José passou a ser apelidado de Barnabé. Barnabé significa aquele que dá ânimo, consolador, né? Ele está sendo apresentado aqui, mas nós vamos ver falar muito de Barnabé ao longo do livro de Atos, ok? E sobre a partilha de bens, ninguém era obrigado a vender seus bens e dar o dinheiro aos apóstolos. Isso era uma iniciativa individual de cada um, né? Aquele que tem a presença do Espírito Santo, ele tem em si caridade, compaixão, né? Então, como seguidores de Jesus, eles praticavam o desapego dos bens materiais. O importante é que o seu irmão tivesse roupa, tivesse comida. Eles se importavam muito uns com os outros, né? Eles preferiam vender os seus imóveis, as coisas que tinham, para dividir uns com os outros. Que maravilha de igreja isso, né? Nós precisamos acordar a nossa igreja dos dias de hoje e sermos mais como a igreja primitiva, a igreja do livro de Atos. Eu acho que toda a igreja deveria ler o livro inteiro de Atos, pelo menos uma vez por mês. Isso é uma das coisas que a gente vê também que às vezes havia algumas divergências entre eles, mas eles se resolviam, não é como hoje. Não gosto do que você fez, não gostei, vou para outra igreja, não quero mais essa, e eu vou pulando de galho em galho, e acaba que eu não me enraizo em lugar nenhum e acabo não cumprindo o meu ministério, porque eu estou só preocupada com os meus mimimis, e eu não estou servindo a Cristo. Primeiro servir a Cristo, é para mim me negar a mim mesmo e servir a Cristo. Do resto Ele cuida. Este foi o programa Me Explique a Bíblia de hoje. Terminamos o capítulo 4 de livro de Atos. Espero que você esteja gostando e espero também que você esteja lendo o livro de Atos e acompanhando os estudos. Ok? Se inscreva neste canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Vamos propagar a mensagem do Evangelho. Vamos ser corajosos, ter intrepidez, né? Não importa as dificuldades, não importa os opositores, vamos falar da graça salvadora de Jesus, ok? Seja abençoadíssimo em nome de Jesus.